Podclave. O futuro soa muito bem. Sabe aquela parada que quando você canta todas as músicas que são os hits do momento? As músicas que você nem curte, mas você aprendeu a cantar por osmose. E se é inglês e espanhol você nem domina a língua, mesmo assim você sabe cantar de cor. Bom, isso explica muito bem o que é um fenômeno pop. Mas você já reparou também que alguma coisa tá mudando? Se você não reparou, a gente vai te mostrar agora. Conta pra gente. Qual é a sua música favorita da artista número 1 do mundo, a mais escutada no YouTube? Eu tô falando da Alka Yagnik. Ela tá liderando há uns bons meses o topo do YouTube, no mundo inteiro. Mas tá bom, se talvez foi muito difícil pra você, então vamos pular pra terceira posição. Fala quais são as suas músicas favoritas do artista Kumar Sanu. Tá fácil de montar a lista aí? Bom, a real é essa. Do top 10 global do YouTube de hoje, nós temos um artista porto-riquenho, um mexicano, uma americana e 3 indianos. Bem, e o que isso quer dizer? Existe um fato em curso. A predominância de uma indústria no eixo Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, está cada vez mais um processo de descentralização. Isso não é uma onda, é um movimento consistente de mais de uma década. Desde os pioneiros hits como Ai Se Eu Te Pego de Michel Teló em 2011, Gangnam Style, do Psy em 2012, até os fenômenos dos últimos anos da música latina e K-pop colaboraram para essa transformação. Mas olha só, a gente nem vai falar tanto da perspectiva global. O que a gente quer focar aqui é como essas movimentações têm contribuído para o fortalecimento de cenas locais. O que eu quero dizer é que se constata que cada vez mais países estão escutando as suas próprias músicas, mesmo com um cardápio infinito de músicas internacionais. Tem um estudo maravilhoso que contempla essa observação, que é o Localization of Music Industry Within and Across Europe, publicado pelo economista com experiência em empresas de música Will Page e o cientista de dados Chris Dalla Riva, onde eles trazem uma análise minuciosa sobre a transformação em curso. Em uma comparação, os estudos mostram o crescimento determinado de aumento do consumo das músicas e artistas locais, especialmente na Itália, Polônia, Alemanha, França, Holanda, Suíça e Portugal. E o Brasil desponta fortemente também, como um país que cada vez mais dá preferência aos seus próprios artistas. Mas o que de fato essa movimentação nos diz? É um desejo do público consumir a sua própria cultura, a sua própria língua? Se trata do fortalecimento e profissionalização da cena local? É um esgotamento da cultura americana e impossível declínio cultural evidenciado na descentralização não só na indústria da música, mas também no cinema, nas produções de streaming, podcasts e livros? As redes sociais, plataformas de vídeos como TikTok e YouTube têm parte nisso? É um pouco ou nada disso tudo? São muitas perguntas que envolvem pontos de reflexão para pavimentar e desbravar essa temática. E é por isso que hoje nós vamos ter um papo incrível no Podclave para iluminar esse caminho com 2 profissionais que estão vivenciando e sendo personagens dessa transformação. Inclusive, eles têm sido grandes porta-vozes dessa discussão sobre a localização da música. A gente abre aqui as portas do Podclave para receber a Cris Falcão, diretora de música e estratégia na Virgin Music Group, e o Pedro Curtis, diretor de conteúdo para as Américas na Deezer. Então a gente está muito feliz de abrir as portas aqui do Podclave. Cris e Pedro, sejam muito bem-vindos. Obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui dividindo esse momento com vocês, principalmente com meu parceiro de tantas jornadas e papos, Pedro Curtis. Obrigado, Pedro, prazer estar aqui com você. Minha maior parceira de painéis da história da América Latina, Cris Falcão. Obrigado pela sua presença também. Pessoal,
Muito feliz de ter vocês aqui. Pô, esse é um tema que nos interessa muito, da globalização da música, esse abrir de fronteiras, cruzar de fronteiras, e também a gente percebendo cenas locais cada vez mais relevantes. E vocês têm sido porta-vozes, né? Vocês têm literalmente viajado o mundo levando essa conversa. Antes de tudo, a gente já fez uma abertura dando um caldo, falando sobre esses movimentos, né, descentralizados aí, de uma música de tantos anos, vinha muito de uma dominância americana, mas eu queria ouvir na perspectiva de vocês, como que vocês definem globalization? Bom, na verdade, essa palavra é uma palavra que ela é muito interessante no sentido literal, mas eu acho que toda essa história, o estudo do Will Page me inspirou muito a entender um pouco mais isso, né? Eu acho que, historicamente, a gente vem numa cultura brasileira onde a gente realmente consome o nosso próprio conteúdo, então, pra gente, isso não é uma grande novidade. Mas quando a gente fala em localização, como você mesmo disse, que tem durante anos, né, historicamente, no mundo teve essa pressão de um conteúdo anglo, né, e aí a gente começa a consumir o conteúdo local, a gente transforma isso no que a gente chama de glocalização. Perfeito. Acho que você complementa. Opa, então acho que para a gente falar de globalização é importante a gente pensar no conceito da palavra e nas suposições que foram feitas quando as DSPs foram criadas lá atrás, né? Então, a primeira dessas suposições, dado todo o histórico que havia no mercado da música, de conteúdo anglo, dominância principalmente dos Estados Unidos e Reino Unido, supunha-se naquela época que com plataformas de streaming globais, o consumo também fosse ser muito direcionado para os artistas que são denominados globais. E a gente poderia entrar numa conversa aqui de horas e horas e horas, talvez seja um ótimo tema para um próximo podcast, Pedro, de efetivamente como a música global é considerada, o que é ser um artista global, né? Enfim, então nesse conceito de global que talvez mude nos próximos anos, e acho que já está mudando, a gente tinha a dominância de se bombou nos Estados Unidos, se bombou no Reino Unido e na Europa, é um artista global. Desconsiderando todo um outro enorme mercado, enormes mercados, né, que tem pelo mundo. Então, a suposição que havia na época era de que esses artistas considerados globais, nesse conceito de global da época, fossem ser os mais privilegiados, porque as plataformas de streaming são plataformas globais. O que aconteceu, e que a gente se inspirou muito no Will Page para entender num contexto europeu e depois trouxe para a América Latina, foi justamente o contrário. Então, essa é a grande chave de mudança que acontece no mercado. A gente passou a perceber que pouco a pouco, à medida em que as plataformas de streaming conseguiam chegar em mais pessoas e adquirir mais usuários, enfim, criar uma rede maior, à medida em que as plataformas de streaming começaram a ganhar mais usuários e começaram a entrar mais nos mercados, a gente viu um crescimento muito grande em uma década só, né? Pegando esse estudo do Will Page que aconteceu para alguns países da Europa, mas a gente viu uma mudança expressiva nos charts, tanto top 10 quanto top 40 e top 50, e vindo que esses usuários, então, passaram a consumir muito mais conteúdo local e aí, por consequência, levaram artistas locais para o topo dos charts em comparação aos anos anteriores, que estavam super dominados pelos artistas dos Estados Unidos e Reino Unido, principalmente. Muito bom. Eu acho legal a gente tocar nesse assunto das plataformas, e hoje você está à frente de uma muito expressiva, e eu sei que a Cris, ela já permeou tantos lugares da música que ela... especialmente nessa questão da distribuição da música, e uma reflexão que a gente faz é um pouco dessa, né? São só 10 anos, né? O streaming praticamente no Brasil chegou oficialmente há 10 anos, 11 anos, mas a gente percebeu uma mudança muito expressiva no ecossistema, e talvez uma das reflexões, né, que eu acho que vem antes das plataformas, com a internet em si, mas antes você tinha a música que te era oferecida. Hoje você tem um catálogo de milhões de músicas e você pode buscar a sua música. Vocês acham que isso é também um dos fatores que fortalece um pouco essa... Eu escolho ouvir um artista local, antes me vinha canções já de outros lugares e eu tinha que aderir, eu não sei se... Mas é uma reflexão que eu faço, assim.
da força das plataformas para fortalecimento dessas cenas locais, né? Eu acho que tem uma coisa, assim, quando a gente pensa, aí também voltando um pouco pro nosso território, né? O rádio ainda é uma força muito grande, né, no Brasil, assim. Então, eu acho que, obviamente, a gente está falando de 10 anos, que o Spotify, inclusive, está comemorando 10 anos agora aqui no Brasil. Eu acho que é uma mescla um pouco de tudo, mas eu realmente acredito que essa força, né, das regiões localmente impulsionarem seus próprios conteúdos, sua própria cultura, eu acho que isso realmente é o que faz a diferença. Eu acho que a quantidade, o escolher, né, eu acho que é uma métrica também, mas eu acho que é muito mais uma força como se fosse um top-down mesmo. Então, assim, a gente realmente, o Brasil, o México, Chile, a Itália, Portugal, incentivando a sua própria cultura, através realmente dessa democratização que o digital trouxe, as plataformas trouxeram. E o Pedro trouxe um ponto interessante quando ele fala das DSPs. Eu acho que as DSPs, inclusive, tiveram que se reinventar quando elas vieram para o Brasil, né? A gente tem esse nosso conceito local, ele já existe, é tão forte há tantos anos que as plataformas tiveram que realmente se reinventar. Eu me lembro que quando as primeiras playlists chegaram, Pedro me corrija se eu estiver errado, era muito focado em conteúdo de fora. Então, assim, hoje você pega muitas playlists voltadas para um conteúdo local no Brasil, né? A própria Deezer, que tem uma força muito grande, fazendo ativações em rodeios, como Barretos, por exemplo. Então, a gente realmente tem esse olhar para a nossa cultura local. E eu acho que isso está acontecendo realmente em vários outros países. Mas, de novo, eu acho que essa métrica da escolha é relativa. Eu acho que é muito mais realmente um top-down, um incentivo da nossa cultura. Concordo super. Eu acho que pra gente, assim, enquanto plataforma, existem dois papéis, né? Existe um papel nosso editorial de passar mensagens, e isso desde o nosso... de 2017, mais ou menos, a gente colocou uma estratégia de hiperlocalização, que a gente chamou de Local Heroes na época, dentro da Deezer. Então, a gente contratou pessoas que são muito especializadas em música local. Então, a gente foi o primeiro player a entrar em música cristã. A gente trouxe muito forte sertanejo, depois forró. Fizemos projetos originais. Tivemos uma premiação para música cristã durante 6 anos. Então, foi bastante importante para a gente também refletir o comportamento de consumo dos usuários que a gente estava adquirindo e continuou adquirindo desde aquela época no aspecto editorial. Acho que existe um ponto muito importante com relação a plataformas de streaming, que é entregar poder de escolha para as pessoas. Então, acho que tem um componente aí que é importante. Dentro do mar de mais de 200 milhões de faixas, que é infindável, meu Deus, que competição, né? Que concorrência difícil para quem está distribuindo. Mas é muito importante a gente entender que tem esse componente de escolha, sim. Acho que também em alguns países, como o Brasil, e aconteceu em alguns países da América Latina, a Argentina principalmente, houve uma proteção do conteúdo local por meio de política pública. Então, nas rádios no Brasil, existem leis, existiram, acho que, se não me engano, desde 1940 e pouco, na época de Getúlio Vargas, em que se determina um mínimo de músicas que vai ser tocada de música nacional. Então, tem um percentual que tem que ser cumprido. Na Argentina, a mesma coisa aconteceu, e por isso a gente vê, né, um desenvolvimento tão grande do rock argentino, por muitas e muitas décadas, o orgulho da música nacional. E tem um outro fator, que é para o Brasil especificamente, que é o tamanho que o Brasil tem e a autossuficiência que o Brasil tem também com relação ao consumo de música própria. O Brasil não precisa, um artista no Brasil não precisa exportar a música dele para viver de música. Quando você compara isso com o Chile, por exemplo, que é um país super pequenininho, eles precisam sair dali. E é muito interessante ver como o Chile, por exemplo, Santiago virou a cidade do reggaeton na América Latina. Apesar do tamanho, né, da dimensão do país, eles conseguiram virar essa referência de reggaeton, enfim. Então, acho que tem alguns pontos que são muito, muito importantes. E que nessa conjunção de fatores, quando a gente tem política pública incentivando, quando a gente tem plataformas de streaming que também permitem que os usuários escolham dentro de um catálogo e não mais algumas gravadoras, né, que, enfim, ditavam muito do que seria consumido naquela época, acho que a coisa toma uma forma diferente, muito mais orgânica. Esse ponto que você trouxe é muito interessante, porque, de fato, né, a gente sempre fala isso,
que existem, primeiro, vários Brasis dentro do Brasil, né? Então, pra gente conseguir cruzar as fronteiras dentro do nosso próprio país, a gente vê, assim, a dificuldade, por exemplo, da música do Sul chegar em outros lugares, enfim. Mas aí você vê o grande, né, o boom do momento, que é o K-pop. Então, o K-pop foi exatamente esse movimento. Eles tiveram que sair dali para realmente consagrar o artista local pelo tamanho, né? Muito pequena a região. Então, assim, você tem que fazer uma força muito grande para jogar esse negócio e virar uma coisa global, não local. Totalmente. Apertar o REC aqui, a gente está falando sobre as análises de dados, né? E os que os dados mostram e o que eles não mostram também dizem muita coisa. Então, eu queria ouvir um pouquinho mais ainda de vocês falando sobre isso, porque quando a gente analisa esses movimentos locais, ou quando começa a olhar, vamos ver o poder da música local, e aí a gente faz uma análise, primeiro assim, tamanho de território, potencial de população para consumir aquilo. Mas é isso, os dados por si só, eles não respondem tudo, né? Porque é uma série de relações, né? Então, eu me lembro que uma vez eu estava conversando com a própria Cris, e eu estou nesse período aqui na Itália, eu estava falando, poxa, aqui tem um potencial adormecido de conexão Brasil-Itália. É uma conexão cultural grande, tem sei lá quantos milhões de brasileiros com raízes italianas, mas será que isso se converte mesmo? É o potencial do mercado na música? Porque é isso, uma coisa é uma análise demográfica, uma coisa é cruzar e ver isso virar, assim, né? E aí no Brasil, como a Cris falou, dos Brasis é isso, a gente tem muita coisa traqueada, o brasileiro é um early adopter de tecnologia, mas existe um Brasilzão ainda que a gente não consegue traquear, assim. E eu queria ouvir um pouquinho mais sobre esses assumptions, mas as surpresas também, assim. Por exemplo, essa que o Pedro falou do Chile é uma grande ilustração, assim, né? Um país pequeno, mas consegue ser um catalisador de uma cena. Que mais vocês já viram investigando e se surpreenderam investigando essas cenas locais e essas fortalezas, assim? Eu acho que quando a gente fala, a gente não pode esquecer de alguns players que são relevantes, têm feito uma diferença no mercado. Acho que a gente vê um caso Sua Música, por exemplo. Sua Música começou a história dela ali totalmente focada, né, na música do Norte-Nordeste, basicamente era um player de divulgação, né? Então as pessoas subiam aquele conteúdo ali que era para divulgar shows, enfim. E hoje você vê que eles estão assim entrando em outros gêneros, ampliando, enfim, fizeram uma parceria grande com uma major, né, com a Warner no caso. E eu vejo um efeito ali essa tentativa não, que é um fato, né, de cruzar esses gêneros. Então, pensando um pouco de Brasil, saindo para fora e falando um pouco dessa relação Itália que você trouxe, eu acho que, e também falando em dados, eu acho que dados tem uma coisa que me preocupa um pouco, que as pessoas não sabem ler dados, né? Então, acho que vai muito na tentativa e erro. O dado tá ali, você tem que interpretar ele de uma forma, e às vezes é difícil realmente interpretar, porque não é tão claro, né? Tipo, não é 1 mais 1 igual a 2, você tem que fazer uma análise, uma interpretação de texto daqueles dados. Mas eu acho que tem o grande lance do mercado hoje é a democratização no sentido de experimentação. Então, assim, eu acho que a Itália, por exemplo, com o Brasil, realmente tem uma coligação. Mas isso não significa que isso vai realmente projetar essa colaboração, fazer com que o consumo da música, por exemplo, na Itália, a música brasileira, seja muito relevante. Aí você teria que ter outros tipos de ações para que isso aconteça, né? Eu acho que a gente vê, por exemplo, hoje, Portugal, que é um bom exemplo disso. Portugal sempre teve uma coisa muito resistente, assim como nós tínhamos uma coisa resistente com a música portuguesa, eles tinham uma coisa resistente com a música brasileira. Hoje você vê muita gente vivendo, né, muito brasileiro vivendo em Portugal, mas não é só essa é a questão. A geração mais jovem de Portugal, ela vem consumindo conteúdos de criadores brasileiros. Então hoje eles falam muito que Portugal, por exemplo, está falando português brasileiro. Então isso fez com que através do consumo desses criadores, dessa geração mais jovem, através de TikTok, de YouTube, enfim, o crescimento da música brasileira hoje nos charts de Portugal é gigantesco. Então, quando você pega, assim, eu pego internamente as minhas análises do território de Portugal, basicamente 70%, 80% do consumo está na música brasileira. Então, a gente vê que tem vários efeitos que podem dar essa atração, né, intraterritorial aí. Eu acho que não tem uma verdade nua e crua sobre qual que seria
o assumption para isso, né? Eu acho que realmente tem várias possibilidades. Pedro, o que você acha? Eu acho muita coisa. Mas eu vou usar um exemplo. Eu vou usar um exemplo de um painel que a gente fez esses dias no Rio Innovation Week, que foi super legal, para falar um pouco da iniciativa de fãs que a gente criou aqui no Brasil, na América Latina, enfim. E aí, no final, a gente recebeu uma pergunta de uma pessoa da plateia que era super fã de Taylor Swift e tal, e ele falava assim, o que falta, você acha, para um artista brasileiro ter o mesmo poder que uma Taylor Swift e tal, o que é, como é que não é e tal. E daí eu respondi para ele de um jeito que eu fiquei pensando muito, assim, a gente vem discutindo isso e eu usei esse mesmo argumento uma vez para explicar o que era o Brasil, como um exemplo de América Latina, porque isso é super transponível, para o CEO da Deezer quando ele veio para o Brasil e para o CFO também. E o exemplo que a gente usou na época foi, quando a gente olha para os charts de artista da Deezer, a gente tem Tarcísio do Acordeon, João Gomes, Vitor Fernandes, em posições mais elevadas que a Beyoncé, que a Taylor Swift. Isso assim, fora de um grande lançamento que elas façam, né, obviamente. Mas na média, eles estão acima. E eu lembro de mostrar uma foto do Tarcísio do Acordeon para eles falar, esse cara que é um sanfoneiro do Nordeste, incrível, que faz músicas maravilhosas, que teve um grande momento ali em 2020, 2021, quando o piseiro teve um grande boom no Brasil, ocupa uma posição mais elevada que a Beyoncé aqui, que é um artista que vocês conhecem. Então usei o exemplo da Beyoncé porque choca, né? Para quem não conhece o Brasil, fala, mas como assim? Esse artista consegue ser maior que ela? Isso sem falar de vários artistas do sertanejo, do funk, do trap. MC Rian, por exemplo, é um dos que tá lá, MC Hariel, enfim. Então, temos vários exemplos aí. E acho que uma das coisas mais legais de olhar para dados é ver que sim, existe uma relevância muito, infinitamente maior para os artistas locais quando a gente compara com os artistas globais. Eu abri aqui agora o chat da Deezer enquanto vocês estavam falando para ver qual seria a primeira posição de um artista global. E a primeira posição de um artista global é da Taylor Swift em 42º no mês de agosto. É muito Desculpa, surreal. No mês de julho. Acima dela temos MC Hariel, Péricles, TZ da Coronel, Wesley Safadão, Will, Fernandinho, da música cristã, Gustavo Mioto, Hungria, Dom Juan, Glória Groove, Cabelinho, e a lista vai, Dilcinho, enfim. Então, tem essas coisas que são muito, suposições muito óbvias, né? De que, nossa, é muito grande, vem no Brasil, vem de 10 estádios, acontece, etc. Mas o comportamento digital nem sempre acompanha, né? A gente fala muito de artistas que, de repente, não tem uma grande presença no digital, em termos de ouvintes, streams, etc. Mas seguem fazendo turnês e esgotando ingressos. Um exemplo desse, assim, que para mim é incrível, são os Bugarins, que é uma banda de rock psicodélico de Goiânia, que ganhou o Brasil, eventualmente ganhou os Estados Unidos e a Europa também, assinando com uma label de fora. E fazem muito mais shows, inclusive nos Estados Unidos e na Europa, do que no próprio Brasil. Se você olhar os números deles em digital, não são números assim, nossa, que números expressivos. São números bons, mas não são números enormes. Mas são bandas que se sustentam muito no físico. Então existe uma conversão ou não conversão entre um fator e outro, que é muito legal da gente olhar também. Eu acho que você trouxe um ponto legal também com relação a isso, porque aí eu vou até entrar num ponto que Pedro Curtis e eu já falamos essa semana sobre, mas você pega, por exemplo, turnê Titãs, que foi sold out, NX0, né? Que realmente esses caras, se você olhar os charts, né, eles talvez não estejam nos charts, mas aí a gente entra num ponto pro próximo podcast que a gente vai gravar com o Pedro, que é sobre nostalgia, né? A gente entra no ponto nostálgico. Temos aí, ó, Oasis voltando, inclusive, anunciadamente, hein? A gente tinha que falar disso hoje, gente. Acho que assim, a gente não podia gravar esse podcast sem falar que Oasis vai voltar. Não tem como, é muito relevante, né? Total. E ele já tá subindo nas paradas dos streamings também, assim, artistas mais ouvidos, virais, o crescimento. Vou falar pra vocês ao vivo aqui, que eu tô com o nosso Creators aberto. Primeiro artista trending da Deezer hoje em todo mundo é Oasis. Ai, maravilhoso. É bom, eu sou Oasis. uma nostálgica e fã.
Já estou Nossa, contando a gente segundos. precisa. E para Brasil também, tá? Acabei de olhar aqui, Brasil tá em primeiro lugar também. Uma coisa, Pedro, que eu acho que é legal a gente falar ainda de dados, que eu e a Cris, a gente fala muito dos nossos painéis, que também choca bastante as audiências não latinas, é que numa média mensal, de 75% a 80% dos streams que são feitos aqui no Brasil, isso eu posso falar pela Deezer, são de artistas brasileiros, em conteúdo de artistas brasileiros. Isso não muda. Não muda, absolutamente não muda. É. Quando a gente fala de México, a gente está ali entre 55% e 60%, enfim, que é muito expressivo para o país também. Esse efeito de localização está acontecendo na América Latina inteira, né? A gente está vendo em maior ou menor medida, o Chile está passando por isso também, enfim. Então tem dados bem interessantes para a gente trazer. E é legal porque do streaming a gente vê isso, e a gente vê isso também em execução pública, enfim. Então esse realmente é um comportamento histórico do Brasil, assim. A gente realmente sempre consumiu mais o nosso próprio. Não, e é muito interessante isso. E a gente percebe que parece que é um comportamento progressivo, analisando globalmente os dados, até do estudo do Will Page, né? Sobre esse consumo de cena local. É difícil de responder isso, mas eu queria muito que a gente refletisse um pouco e trocasse sobre isso. Esse comportamento vem por um fortalecimento e profissionalização da cena interna, de qualidade e de tudo mais, ou vem de uma descentralização mesmo de consumo global, assim? Eu me lembro que uma vez até vi um post, alguma coisa assim de um lugar relevante da música, não lembro agora, mas falava assim: será que Drake e Taylor Swift são as últimas estrelas globais da música? Porque um dos futuros possíveis que pensa assim, uma coisa mais descentralizada no meio da música, que esses fenômenos globais de bilhões de plays talvez tenham dias contados, assim. É polêmico, mas enfim, queria saber o que vocês acham disso. Bom, a gente vai entrar numa resposta longa aqui agora, viu? Se prepara, Pedro, que vai rolar um bate-bola, jogo rápido aqui, que vai ser... Essa é uma das coisas que a gente mais teoriza, e a Cris, nesses painéis que a gente faz, né? Então, acho que uma das coisas que é muito importante, não vou nem responder a última pergunta agora, tá? Vou deixar lá pro final. Mas uma das coisas que é muito importante é que existe um reflexo cultural muito sério quando a gente fala de artistas locais no topo dos charts. Eu acho que qualidade de produção é muito subjetivo para a gente analisar e falar, putz, o que é bom, o que tem qualidade, o que não tem. Vou te dar um exemplo com dados para a gente voltar na pergunta anterior, que é maravilhoso. Lá em 2020, quando a pandemia bateu, a gente começou a analisar o consumo de música no Brasil para ver o que estava acontecendo. Então, a gente pegou uma janela de julho de 2020 até julho de 2021. Nessa época, vocês devem lembrar que a gente teve uma explosão do piseiro, que, enfim, virou um subgênero do forró, com Barões da Pisadinha. Depois a gente teve João Gomes, que foi, assim, de 0 a 100 em pouquíssimos dias, com um álbum incrível, que é o TNC, maravilhoso. Na cola vieram Tarcísio, vieram Vitor, enfim, uma série de artistas, Mário Fernandes, enfim. O que aconteceu? Por conta do método de produção da música sertaneja, que é um método de produção caro, ou seja, tem um grupo de compositores, tem os melhores, né, os melhores técnicos de áudio, engenheiros de som, musicistas, enfim, grandes estúdios, grandes trabalhos para poder se gravar, sem falar na quantidade de ao vivo que o sertanejo grava, né, é muito maior do que as gravações de estúdio. A gente entendeu, então, que estava acontecendo uma queda natural na quantidade de lançamentos. Ao passo que isso aconteceu, houve um aumento substancial na quantidade de música sendo produzida no Nordeste, especificamente em forró, quando a gente falou de piseiro. Depois isso, enfim, chegou a outros subgêneros que a gente está vendo hoje, seresta, rocha, enfim. Então, quando a gente olhava para o market share, e isso foi muito legal olhar, que a gente viu com ProMúsica, a gente pegava das top 10 mil faixas do Brasil, e aí considerava aquilo, separava por gêneros, enfim, fez o estudo. O sertanejo tinha mais ou menos 32% de market share em julho de 2020, e o forró tinha 7%. Em julho de 2021, o forró tinha 22% e o sertanejo tinha 23%.
Então foi quase uma inversão, mas um praticamente encostou no outro. Por quê? Porque existe, para além de tudo que a gente conversou agora, existe uma facilidade de produção e facilidade de acesso a hardware de produção também, de equipamentos. Então hoje em dia é muito mais fácil você produzir dentro de casa, com vários softwares, enfim. E foi o que aconteceu. Eles conseguiram produzir em quantidade e continuar produzindo apesar da pandemia, com os compositores fazendo remoto, enfim, tudo gravado em casa. Tem vários casos muito interessantes. Quando a gente lançou o Forró Viral, que foi o nosso primeiro projeto de forró, foi no final de 2021. E a gente fez um documentário, que depois eu posso te passar o link para vocês verem. Mas foi um documentário em que a gente conversou com muitos artistas e produtores, empresários da cena. E essas pessoas contaram várias histórias pra gente, assim, de, putz, a gente produziu essa música, mas não tinha como o sanfoneiro chegar, então a gente ampliou isso, tipo, eu toquei no teclado e depois a gente só modulou, enfim. Então foram coisas muito legais. Eu acho que a facilidade de produção é muito importante, o acesso ao equipamento é muito importante para a coisa acontecer. E aí as coisas vão deslanchando. Acho também que existe um aspecto cultural muito sério, que é o início da resposta, que é as pessoas conseguirem se enxergar em quem elas estão escutando. Então, se eu sou brasileiro, da região norte, tem uma gama de artistas para quem eu vou olhar e eu vou me sentir contemplado. Eu vou me sentir representado naqueles artistas. Tem a palavra em inglês é bonita, talvez em português não seja tanto, mas uma relacionabilidade quando a gente olha para o artista e a gente se enxerga nele, porque ele fala a nossa língua, em primeiro lugar, falando de Brasil, mas porque ele também, ou ela também, entrega para a gente elementos da nossa cultura. Então, seja na letra, seja no ritmo, seja, enfim, qualquer aspecto estético que se coloque na presença do artista ou da música, ou da obra num todo. Então você se enxerga, e isso faz toda a diferença, porque não é empurrado para você mais, que você deveria olhar para um artista global e se ver naquele artista, enfim. Acho que a Disney faz isso muito bem, e a Disney tem uma grande capacidade de colocar artistas hoje em dia num plano global, talvez seja inclusive, para responder o final da sua pergunta, e eu vou passar para você, Cris, porque eu já estou ficando sem ar aqui, mas talvez essa coisa dos artistas globais, uma coisa que eu acredito de verdade é que a Disney, enfim, tem inúmeros exemplos, né? Com Nickelodeon também, em menor medida, mas se você pensar em Ariana Grande, enfim, vários artistas, a Miley Cyrus, né, que era a Hannah Montana, enfim, como artistas globais continuam a ser construídos a partir de grandes mídias como a Disney, que tem um alcance global por conta de toda essa memória da adolescência, da infância que você assiste, e existem estudos que mostram, né, de como a música da nossa adolescência em determinada idade, ela fica marcada na gente, a gente volta a consumir ela lá na frente e vira também a referência estética do que a gente vai gostar. Então talvez essas empresas consigam continuar construindo grandes artistas de âmbito global, e aí falando de global mesmo, não só de Estados Unidos e Europa, mas falando de América Latina, falando de Ásia, falando de África, etc. Enfim, acho que essa pode ser uma das possibilidades, Cris. Gente, eu não tenho mais nem o que falar depois desse depoimento. Não, maravilhoso. Mas eu tava pensando, quando você fala assim, tipo, talvez pela facilidade, isso poderia... Acho que eu trabalho com o setor do funk, que é um setor muito interessante quando a gente pensa em linha de produção, né? Que eles até estão falando agora que é o conceito do fast music. Tem essa coisa de realmente você produzir um conteúdo de forma muito rápida, né? Então, quando o Pedro fala, realmente, você pensa no sertanejo, na gravação daqueles DVDs, que isso é uma coisa muito forte ainda para eles, isso tem um custo, um tempo muito que, assim, pesa na produção total. Esse conceito do fast music, que o funk está usando muito, principalmente a G6, que é uma das maiores produtoras do mercado latino, em um dia, às vezes, você sai... O artista entra na gravadora, em um dia ele sai com a música pronta, o clipe gravado. Então isso faz com que a gente tenha uma quantidade desse conteúdo, desse gênero, muito grande à disposição, né? E de uma forma muito rápida. Então, você também vê, por um outro lado, você vê que esse era um setor, por exemplo, que sempre foi da produção muito barata. É um beat, se você entrar na produtora, são vários estúdiozinhos pequenininhos. Eu me lembro quando o nosso primeiro CEO veio para conhecer a produtora, quando foi assinar o contrato e tal,
ele ficou muito chocado, assim, com esses estúdios pequenininhos, porque no conceito dele, né, americano, ele tinha uma visão de que realmente tem que ser um baita estúdio, uma super mesa, um super equipamento, e aí volta para um pouco do que o Pedro falou. Hoje tem uma facilidade de você conseguir realmente criar um conteúdo de uma forma simples, barata e com acesso a bons equipamentos. Nada te impede de gravar num iPhone, mas se você consegue realmente ter acessos mais baratos, o que faz com que a gente tenha muito mais oportunidade de explorar o conteúdo brasileiro, enfim, ter uma larga escala aí de conteúdos à disposição. Eu tenho uma coisa que eu penso muito assim, dentro da sua reflexão, né? A gente talvez esteja mais pronto, mais profissionalizado, mas eu acho que não, acho que a gente está, inclusive, ainda engatinhando em muita coisa, né? Falta educação no nosso mercado da música, falta conhecimento, às vezes técnica, a gente tem muito, assim, profissionais excelentes na parte de engenharia técnica no Brasil, e essas figuras são muito ali, tipo, ainda não estão no backstage mesmo, assim, eu acho que a gente, por exemplo, se você pega uma música do funk, hoje ela vai entrar num processo de mixagem, masterização mais robusto, mas assim, tem muito conteúdo sendo disponibilizado que não tem uma qualidade, né? Então, acho que isso é meio relativo. Com relação à artista global, eu fico pensando, quando eu penso sobre super astro, né, um efeito Taylor Swift, ela também teve um processo aí de reinvenção da carreira dela, né, que eu acho que ela se tornou realmente um feito, assim, eu acompanho porque eu tenho fãs da Taylor Swift na minha casa, então assim, eu fico estudando o comportamento, como eles consomem, como eles essa rede de fãs se comunica através das mídias sociais. Eu me lembro que na época, quando o Harry Styles veio para o Brasil, eu recebi assim 5 pessoas na minha casa que eu nunca tinha visto, que foram da comunidade de fãs que minha filha se conectou através de Twitter, enfim, X. É uma coisa muito, muito louca, assim, é um feito. Mas eu acho que também tem vários astros globais que eu acho que as pessoas realmente estão enxergando o mercado da música com tanta diversidade, com tanta oportunidade. Você pega um Post Malone vindo com um álbum maravilhosamente de country, que é uma coisa assim inesperada e batendo em todos os charts. Então, acho que o artista global ele também pode se reinventar e podemos ter novos Drakes, novas Taylor Swifts, novos Harry Styles. Eu acho que é viável, mas não sei, eu acho que esse conceito de global é uma coisa pra gente pensar e refletir, discutir, que eu acho muito star. Pra mim, um star pequeno também é um grande star. Ô Cris, e pegando um gancho no que você falou, achei muito legal a coisa da história, né? Tipo, a Taylor Swift é uma artista que sabe muito contar a história. E as narrativas que ela cria, ela ama absolutamente. Ela tá sempre tem uma surpresinha, um easter egg, um mistério do que vai ser, e os fãs vão atrás. E também, enfim, tenho um, na verdade, enormíssimo fã de Taylor Swift, que é meu vizinho. Então ele me conta tudo, ele me põe a par das coisas. Eu fico, meu Deus, como é impressionante, né? Para além do ponto de vista de mercado que a gente tem, o ponto de vista do fã é completamente mais floreado, incrível, enfim. Tem uma paixão muito grande. Mas pegando o gancho no que você falou da Taylor, me veio uma coisa na cabeça com o que eu tinha falado antes sobre Disney, né? Que também é uma contação de histórias maravilhosa e mágica, enfim. Então, talvez aí, vou jogar pra gente para talvez no próximo podcast, mas talvez tenha aí um grande fator que para ser global de verdade, é preciso contar boas histórias, né? Exatamente. Eu acho que esse é um trunfo do K-pop, inclusive, né? Ele vem amparado. Ele é um movimento local, mas ele vem amparado de uma transmídia, assim, né? Então hoje é uma manifestação cultural que tá na música, mas transborda no dorama e aí vai, assim, né? Então, não que sejam os mesmos. Tem cantor que faz dorama? Tem, não tem, mas enfim. Eu acho que é uma coisa muito. É um fator muito determinante, assim, né? E a gente viu isso também no mercado de música latina, né? Teve no final aí da década passada, num ápice do mercado, a gente também tinha um ápice de produções audiovisuais latino-americanas dominando o globo, assim. E eu acho que esse lance da força do entretenimento, assim, se relacionando, acho que ajuda a ilustrar, né, esses contextos. Porque, para trazer mais clareza do que eu tô dizendo, assim, mas todos esses movimentos locais, quando a gente começa a falar, inevitavelmente, para mim, vem a música e vem a cor, vem o funk.
ele vem uma explosão de imagem. Quando você fala do forró, quando você fala... Então, eles têm um contexto, né? Eu acho que é por isso que as redes sociais são tão importantes também para a proliferação desses gêneros, assim. Eles não vêm sozinhos com a música. Eles vêm com esse storytelling, com toda essa cor, todo esse contexto, assim. Eu acho que quando você fala do K-pop, eu tava pensando aqui agora. Não sei se vocês já observaram essa coisa da fanbase do K-pop. Quando, por exemplo, eles entendem que a gravadora não tá descartando um artista, os caras movimentam um turbilhão de tipo caminhão na rua, outdoor, enfim, é uma coisa surreal. E aí a gente vai um pouco também para a questão financeira da coisa, né? Porque se o país é um país economicamente mais está numa situação diferente, mas a situação do Brasil economicamente não é a melhor situação do mundo, então a gente realmente tem que fazer um processo tão grande de investimento, né? Tipo, uma pequena gravadora, assim, é muito difícil fazer dinheiro, né? Tipo, fazer a gente tem uma situação econômica difícil, que entra, inclusive, abate a nossa monetização, enfim, por diversas questões culturais, que a gente poderia ir também para um outro podcast. Mas eu acho que a gente tem que lembrar que realmente tem alguns territórios que eles são economicamente mais privilegiados, que isso também faz com que a movimentação da indústria seja diferente. A gente é o país que tem que criar e se reinventar e fazer do limão a limonada sempre. Então, acho que isso tem um fator cultural aí que aproxima também o consumo, o funk, como o Pedro disse, brilhantemente se sente representado naquela entidade artista, né, que ele fala a sua língua. Então, você vê o movimento do próprio funk, da onde ele saiu e aonde ele está hoje, que ele atinge a publicidade, coisa que era impossível de se imaginar. Quando eu comecei a trabalhar com funk em 2019, e eu assisti os clipes, que eu fiz muita imersão para entender aquele consumo, como que aquilo era trabalhado, você via eles com as marcas, né? Lacoste, Jack Daniels, enfim. Hoje a Lacoste, ela fez um trabalho de Lala, né? Que é como eles denominam a Lacoste, e colocou as lojas aí em bairros super que não são periféricos. Então a gente vê que tem várias intersecções aí. Cara, isso é muito legal, né? Essa semana, inclusive, Cris, isso é muito legal da gente lembrar. A gente teve uma conversa com uma pessoa que é incrível, que é a Fernanda do Corre Rua, que é o Instagram dela é Corre Rua. E ela teve na Deezer com a gente fez um talk, assim, foi maravilhoso. E ela contou a história da Casa Lala, inclusive. Ela trabalhou muito com a Lacoste um tempo, aquela campanha que foi gravada no Brasil, enfim, que os meninos estavam todos de Lacoste e tal, tinham vários MCs, acho que o Harry participou também, enfim. Então foi muito bonito ver, e ela falou uma coisa que me pegou muito, que a gente precisa olhar para o funk como cultura, não só um gênero musical. Existe uma amplitude imensa dentro do que é o funk, que não é só a música, é de fato uma cultura. E acho que isso é um negócio bem interessante pra gente deixar marcado aqui nesse podcast. E uma outra coisa que eu queria dizer antes da gente passar é que eu concordo super com o que a Cris falou, e existe uma necessidade muito grande. Por exemplo, na Coreia o que aconteceu foi, para além de toda a técnica, de tudo que eles estudaram, houve um investimento em cultura do governo muito grande para essas produções musicais, para as produções audiovisuais, e uma coisa acaba puxando a outra, né? A entrada do K-pop possibilita que o dorama entre no Brasil e até para outro público, né? Isso vai sendo divulgado dentro de plataformas como o Kawaii, por exemplo. Isso entra para o TikTok, vira outro tipo de produção, enfim. Então, é possível super, né? A gente chegar lá também. É só uma questão de a gente conseguir ter força pública para fazer isso também. Tem um livro que até deixo recomendado aí pra galera, mas tem um livro do Frédéric Martel, que é um escritor francês, que ele escreveu Mainstream, e é um livro de 2010, 2011. Mas eu comecei, até antes do nosso papo, eu tinha lido, pra mim foi o livro, nossa, que bugou minha cabeça, que ele falava, era Mainstream, Guerra Cultural do Ocidente e tudo mais, e cara, é um livro que o cara faz um dossiê, assim, tipo, como que funciona a indústria de cinema nos países árabes, como que funciona o J-pop também, não só o K-pop. Ele falava sobre todo o ecossistema, quando que solta uma música, quando que não solta uma música, e cara, e obviamente ele fala bastante das produções brasileiras, mas eu trago esse livro, porque pegando o que você disse, Pedro, eu acho que é isso,
você ter um país relevante influenciando culturalmente é um impacto gigantesco em diversas maneiras que voltam, né, para o país. Assim. Então, acho que como a Cris mencionou isso também, né, de países um pouco mais... em situações um pouco mais favoráveis, além de poder movimentar mais, mas essa visão administrativa mesmo de que a cultura é um ativo gigantesco. E o Brasil não tem o que falar, né? É bizarro. Agora, talvez, falando da perspectiva do artista, que trabalha uma cena, mas ele quer ver a música dele alcançar lugares e é difícil começar já a pensar nessa globalização, exportação da sua própria música. Obviamente, o funk é uma cena hoje muito favorável, né? Você abre o seu TikTok, você vai ver gringo dançando funk pra caramba, assim, né? Mas como vocês que trabalham muito em áreas estratégicas, que sabem como é que é trabalhar um lançamento, pensar numa carreira, pensar no storytelling e roteirização até de uma carreira de um artista, posicionamento, como é que você mira uma internacionalização da sua música? Cara, essa é a pergunta de milhão, maravilhosa. Né? É maravilhosa. Quer começar, Cris? Eu tenho discutido muito sobre isso, assim, porque justamente por ser uma pessoa brasileira, né, vivendo num país diferente, tentando fazer essa intersecção entre as regiões, eu acho que, primeira coisa, a calma que tem que ter envolvida num processo desse, né? Porque o que a gente vê muito hoje no mercado de um artista ou iniciando uma carreira, ou num nível estéreo ali, mas que quer realmente internacionalizar, tem uma aceleração, né? Então, assim, a coisa tem que acontecer muito rápida. Isso veio um pouco também dessa quantidade de consumo, todo mundo lançando, a música não vingou, flopou e vai para outra, enfim. Eu tenho uma coisa que a gente discute muito, eu e Pedro, sobre isso, que é a consistência no processo, né? Então, assim, a calma, a consistência, o preparo, a estratégia. Então, se você pensar assim, como... Não vou dar essa receita do bolo aqui, porque inclusive eu estou num projeto agora envolvido, eu estaria entregando meu ouro, mas assim, é muito possível você exportar com os elementos certos, né? Quando você pensa, você fala, o sertanejo não vai sair do Brasil, vai ficar sendo consumido no Brasil. O sertanejo pode sair do Brasil, assim como o Post Malone gravou um álbum de country music e a Beyoncé gravou um álbum de country music, a gente pode criar possibilidades, né, de conexão dessas culturas e exportar o nosso conteúdo. Eu participei uma vez de um painel no Midem, acho que 2019, eu acho, que era justamente isso, How to put Brazil back on the global map. Então, assim, a gente vê historicamente o Brasil foi muito consumido, não tinha fronteira para a música brasileira na época do Banquinho Violão, Tom Jobim, enfim, isso realmente foi exportado. Isso, inclusive, até hoje, essas músicas são muito consumidas fora do Brasil. Agora, quando você pega o gênero massificado, e eu penso muito no funk, na batida do funk, que até a Madonna colocava funk para as filhas ouvirem, enfim, eu acho que tem que realmente ter essa consistência, essa calma e elaborar um projeto pensando em todos os elementos. Eu como um player que me coloco ali no lugar do fonográfico, né, como distribuidora, prestadora de serviço, eu usaria todos os elementos de todos os territórios que eu tenho, dos labels que eu tenho, as conexões que eu tenho, para entender como que eu poderia exportar um projeto desse. Mas eu acho que é viável, e volto um pouco para uma fala que o Pedro trouxe logo no início. Muitas vezes, esses artistas, eles estão tão mais interessados em ganhar a sua audiência num país, no Brasil, pelo tamanho que ele é, do que exportar. Mas eu não poderia deixar de trazer um artista que eu acho que é uma referência nesse sentido, que é Pablo Vittar. Então, Pablo Vittar realmente, assim, para mim hoje, é o que eu estudo para pensar nos meus projetos de internacionalização. Porque o feito Pablo Vittar é uma coisa incrível e foi muito bem pensado, um projeto muito bem desenhado. Olha, eu vou falar pra você, Cris, que eu fui anotando as coisas pra não esquecer de falar, e a primeira delas daqui, ó, Pablo. É que a gente já tem uma sintonia tão grande. É muita sintonia. Mas é isso, assim, a Pablo é o melhor exemplo de uma artista que sabe onde quer chegar, que tem experimentado e que tem feito com calma. Isso, até tem um exemplo muito legal pra gente trazer aqui.
que deriva do estudo do Bill Page, que é um exemplo sobre a Dinamarca. A Dinamarca tinha, assim como a Itália, assim como a França, assim como, enfim, vários países da Europa, charts muito dominados por artistas de língua inglesa, lá em 2012. E essa figura se mudou até que no ano passado, 100% do top 10 de artistas dinamarqueses cantando em dinamarquês. E aí, uma das coisas que a gente conversava com o Will era assim, putz, mas pensando nos países escandinavos, né, que a gente tem Suécia, Noruega, Finlândia, etc., óbvio, tem diferenças linguísticas muito grandes. Ainda assim, não seria interessante que alguns deles cantassem inglês para desbravar esse território e não ficar num país de 6 milhões e poucas pessoas? E aí o entendimento que foi retirado disso é que não. Assim, imagina só que o efeito glocalização é você tirar de aspectos globais derivações locais. Então esses artistas, alguns deles, boa parte deles está cantando rap, que estão dentro do hip hop. Só que em dinamarquês. Então, em vez dele competir, e aí vira uma coisa também de entender o seu lugar no mercado, né? Assim, em vez de eu competir com Drake, em vez de eu competir com Lil Uzi Vert, eu estou competindo internamente com artistas do meu mesmo país. E isso é muito importante para eles, porque domina a cena local e se relaciona muito mais com as pessoas que vivem naquele país, naquela cultura. Então, a Pabllo, para mim, esse é um exemplo incrível, né, da Dinamarca. E aí eu transponho isso para a Pabllo. Porque para você internacionalizar uma carreira, você precisa ter calma, precisa saber para onde vai, precisa saber com quem se conectar, né? São mercados que você nunca explorou na vida, então você tem que fazer alguns testes, errar, acertar, corrigir o percurso, enfim. E o trabalho que foi feito com a Pabllo, do aspecto musical impecável, que é o Gork que faz, enfim, e que tem um time de pessoas, Ebu, Mafalda, enfim. E do aspecto de gerenciamento, eu sou muito fã de uma pessoa que também é meu amigo, nosso amigo, meio da Cris, que é o Ian Hayashi, que é um cara, enfim, que tem muita visão e muito pé no chão para fazer as coisas. A Pabllo também, para além de uma artista incrível, uma pessoa incrível também, uma artista, uma pessoa física, né? Que escuta muito, que sabe também da sua própria estética. E imagina só que lá do primeiro álbum, que teve uma abrangência muito nacional, né? Eu lembro de andar pela rua e de passar por escolas de criancinha, assim, escola de pré, jardim, etc., creche, e tá tocando K.O. na porta. Tipo, dentro da escola. Eu ficava, gente, olha que interessante isso, né? O quão isso é disruptivo também, o quanto isso é novo. E daí, de lá pra cá, a Pabllo foi fazendo um trabalho de afinar a estética dela para onde ela queria. Então, ela consegue se conectar com uma cena underground muito legal, ao mesmo tempo que ela se conecta com artistas de grande porte fora do Brasil que tem muita conversa com ela. Você quer uma artista que tem mais a ver com a Pabllo que a Charli XX? Que também é uma artista que fez o mesmo trabalho incrível, né? De definir a sua estética. Não é a coisa mais comercial, mais fácil de ser consumida do mundo por um público imenso, mas ela achou o jeito de fazer o marketing, ela achou o jeito de comunicar, ela achou com quem se conectar. Então, acho que para mim esse exemplo da Pabllo assim, excelente, de como um artista realmente precisa ter consistência. A Pabllo tá fazendo isso de se lançar numa carreira internacional, já tem mais de 5 anos. Passinho por passinho, conversando, fazendo, testando, acertando, errando, corrigindo o percurso. Então, acho que é por aí. Tem que ter paciência e consistência. Esse caso da Pabllo, eu acho que a gente fala muito sobre isso também, Pedro, e muita gente pergunta pra gente nos painéis sobre isso, que é a questão da barreira da língua, né? Então, assim, existe a barreira, obviamente, mas assim, ela vem sendo desconstruída. E aí, quando você pega Alibi, da Pabllo, é a maior prova disso, né? Que realmente você coloca qualquer língua ali e ela, numa sonoridade incrível, impecável, uma estética perfeita, todo mundo se conversa, mesmo não falando. A gente tem um exemplo interno de um projeto que a gente lançou há algumas semanas, que foi Demi Lovato e Grupo Firme. A música se chama Chula. Ela fala que o espanhol dela é muito ruim e ele fala que o inglês dele é muito ruim. Então eles se juntaram ao estúdio, cada um trouxe
seu entourage e se comunicando ali através da música, né? E no final ficou uma música incrível, enfim, fez todo sentido para os dois ali. E é isso. Então, assim, a barreira, ela obviamente sempre existe, mas eu acho que hoje a gente pode cruzar e esquecer que a língua é o fator relevante. A estética, a sonoridade, a conexão entre os artistas que estão ali naquele processo é muito mais relevante. Cirúrgica, Cris Falcão, cirúrgica. Imagina que quando que a gente pensou que em 2024, né, nessa ideia da globalização maluca, etc., a gente teria uma música tão enormemente de sucesso como Alibi, cantada em francês, português e inglês. Por 3 artistas que não são artistas, assim, tipo, de charts globais, enfim, que chegaram. Imagina. Sensacional. Essa é a prova que isso existe, né, Cris? Exatamente. Que as coisas estão mudando. Quando você estava falando da Pablo, eu lembrei que eu estava no Primavera Sound em Barcelona de 2022. E aí ela estava no line-up, e não... Estava no line-up principal mesmo, né? Porque eles têm uma cena diferente. Mas, assim, estava num palco mediano, num horário X... Mas quando vocês iam falando, e o Pedro falou dessa calma da construção, pra mim veio aquela imagem ali. Tipo, era muito estratégico, né? Porque é isso. Daí depois você falou até do lance permear do underground, permear no mainstream, né? Se bobear, ela tava ali lançando música com grandes nomes. Acho que foi antes até de lançar aquela com a Lady Gaga, enfim. Mas é isso. Daí quando você falou dessa estratégia... Me veio isso, assim. Ela não tava lá à toa. Ela tava ali de playback, tava com um time bem enxuto, aquela coisa toda, mas foi muito estratégico, assim. Eu acho que a gente tocou em vários pontos aqui, e eu acho legal só um takeaway aí, porque eu sei que houve muitas pessoas, artistas e pessoas do mercado da música, às vezes parece até meio redundante, mas, cara, constância, calma, né, seguir o plano, eu acho que são dicas muito práticas e que fazem total diferença, assim, né? Que a gente vive num período muito ansioso, né? E que se a gente não vê resultado numa música, a gente já cancela, né? A gente viu até foge um pouco aqui do tema, mas eu vi, pelo menos nos últimos anos, assim, artistas até com uma crise de identidade musical mesmo, assim, o cara... eu era indie, agora eu vou tocar sertanejo, agora eu vou tocar funk, tipo, procurando alguma... Mas calma, né? Às vezes não dá nem tempo da música andar, assim, né? Não deu certo na primeira semana, já é um completo fracasso, meu Deus, o mundo acabou. Isso é uma coisa muito frustrante pra mim, porque... Eu sempre falo, né, quando eu tô discutindo esses projetos, eu falo, gente, assim, primeiro que não é... Tem todo um processo que é o antes, o agora e o depois, literalmente, né? Então, eu já trabalhei na indústria automobilística e eu lembro que a gente tinha essa coisa... Quando você ia lançar um carro, tinha toda uma questão, né, de entender o que aquele carro ia dizer. Lançou o carro, pós-venda, era super, super, super importante. E realmente é isso. O imediatismo, a aflição, a ansiedade é tão grande que se a música é lançada e dependendo do artista, se ele não atinge uma playlist maravilhosa na Deezer, etc., ele entende que o projeto acabou. E assim, quantas vezes a gente vê conteúdos musicais que lançaram originalmente não aconteceram, anos depois, por uma questão completamente atípica, história. Então assim, olhar para no momento que você lançou uma música, ela se torna seu catálogo, trabalhe isso com calma, com paciência e pode ser realmente sustentável por muitos anos. Tem até um vídeo que eu lembrei, a Cris fala isso, eu sempre que ela fala isso, eu lembro desse vídeo, que é um vídeo, se não me engano, eu vou ter que confirmar, mas eu acho que a história era uma coisa assim, alguém pergunta pra ele que dica ele tem pra artistas que estão lançando trabalhos e tal. Fala, tem que divulgar seu trabalho. Você lança o trabalho, aí você trabalha ele por uma semana, 2, tá postando, não sei o quê, depois você esquece e acabou. Vocês não postam mais, vocês não falam mais, vocês não querem mais saber, vocês já querem pensar no próximo. Então, assim, lançou um trabalho, fica nele, insiste nele, vai, trabalha faixa por faixa. Quantas vezes a gente aqui, em reunião com parceiros nossos, gravadoras, distribuidoras e tal, geralmente tem roadshow e eles mostram muito, né, do que tá vindo pra gente e tal. E aí, numas dessas, a gente já escutou músicas, né, por exemplo, escutou um álbum do artista.
E aí a gente solta, porque, enfim, né, a gente é meio honesto demais. Assim, nossa, essa música muito podia ser faixa foco, né? E não é a faixa foco do álbum. E em alguns casos, as gravadoras levaram isso em consideração e depois voltaram. Falou, a gente pensou, falou com o artista, realmente faz mais sentido mesmo, essa pode ser a faixa foco. Então tudo dá pra trabalhar em instâncias diferentes, né? Às vezes você lançou um single, lançou outro, lançou o álbum, uma música que você não espera vai ser a música que vai viralizar ou que vai render mais lá na frente, enfim. O próprio Henrique Juliano, para trazer um exemplo do sertanejo, né, fora do mercado mais independente, lançou Liberdade Provisória em 2019 e ela foi a música mais tocada em 2021. Então tá aí, né? Tem como, gente. Tem que ter paciência, tem que ter amor pelo trabalho. Eu uso a expressão, falo assim, que às vezes essa cultura do lançamento aí é quase que a do suicídio musical, porque quando a música nasce, ela morre, né? Você gastou toda a energia no pré-save, e aí quando nasce, você não sabe nem o que fazer com a música. E agora a música tá ali, né? Eu acho que os ventos estão mudando nesse sentido. Aquela ansiedade de lançamento, de inquietude, eu acho que agora tá dando um lugar. Mas eu acho que é isso, eu acho que é uma chave bem importante nesse quesito. Bom, pessoal, eu sei que a gente poderia ficar mais e mais aqui. Eu queria abrir mais perguntas, mas vou honrar o tempo de vocês. E queria agradecer, Pedro e Cris. Obrigado. É um presente ter vocês aqui. Muito conhecimento e levei a sério aí. Não tem uns 5 episódios que a gente vai ter que fazer depois aqui, pelas temáticas ditas. Marca aí que a gente vai ter bastante coisa para falar ainda. Mas é sempre muito bom falar com vocês. É sempre uma troca que gera um aprendizado gigante, sempre muito bom. Gente, que maravilhoso. Essa troca, esse encontro que aconteceu em muitas conferências de música pelo Brasil e pelo mundo. Exatamente. E pela primeira vez aconteceu aqui no Ambiente Digital hoje. Obrigado, Pedro, pelo convite e obrigado, Cris, por dividir esses conhecimentos e pela sua generosidade sempre. Sempre muito bom estar com vocês e eu não poderia deixar de trazer uma informação, na verdade, uma dica. A gente está falando tanto sobre essa troca, sobre essas culturas, e o Brasil é um país tão rico culturalmente que a gente teve aí um lançamento recente do Hariel com Gilberto Gil, que para mim é uma coisa assim inacreditável. Maravilhoso. Assim, recomendo que escutem, porque eu acho que mostra o que a gente pode em termos de cultura, a gente pode tudo. Muito bom. Muito bem lembrado, Cris. Valeu demais, gente. Até a próxima. Até. Valeu, beijo. Beijos. Uhum. Clave. O futuro soa muito bem.